Olá, caro amigo ouvinte, espectador e internauta, sou o Rodrigo Geoffroy e este é o podcast Histórias da Nossa Gente, pela Rádio 93 FM, a Rádio que é show, em parceria com a Academia Barbacenense de Letras. Com trabalhos técnicos de Washington Oliveira, hoje vamos bater um papo com Regina Borato. Regina é publicitária, jornalista pela PUC Minas, atuou em diversas agências de publicidade, assessorias de imprensa e editoras universitárias. Trabalha atualmente como revisora, preparadora de textos e autora. Seus principais trabalhos nessa área são constituídos por contos, crônicas e histórias infantis. A lida de nossa entrevistada lhe rendeu várias premiações em vários concursos literários no Brasil e fora daqui. Com muito prazer, abrindo a segunda temporada do nosso podcast, nós recebemos Regina Borato. Uma satisfação muito grande poder estar com você. Nós esperamos tanto por esse momento. Queremos agradecer bem honradamente por essa honra que você nos dá hoje aqui nos estúdios da Rádio 93. Eu que agradeço a recepção calorosa de vocês e o convite, né, Rodrigo? Isso. Agradeço muito, estou bem feliz de estar tendo essa oportunidade de falar sobre o que a gente gosta, né? Que é livro, produção literária, cultura. Isso, e a gente esperou tanto, né? A gente, na verdade, já vem acompanhando o seu trabalho, que é um trabalho muito bacana, e assim, aguardando a possibilidade para a gente poder ter esse momento, né, descontraído. No final do ano, assim, a coisa é muito tumultuada, né, são muitas agendas, e então agora eu acho que a gente conseguiu, a gente teve a sorte, né, de poder se encontrar aqui. Regina, o que exatamente, né, nesse primeiro momento, para a gente poder situar, por exemplo, né, delimitar esse universo no qual você atua, ou pelo menos, vamos pensar assim, um universo no qual você fez a ponte, né? Então, exatamente o que o profissional de publicidade e de jornalismo faz como essência? E como se dá a formação nessa área, em termos assim, de habilidades, competências, e também fazendo uma ligação com o texto, né? A matéria mesmo do texto, assim, o texto materializado, o texto em si. Sim. Na verdade, Rodrigo, as habilitações de publicidade e de jornalismo fazem parte de um curso maior que é comunicação social. Uhum. São habilidades que, apesar de terem muitos elementos em comum, a atuação delas é bem diferente, né? Entendi. A publicidade ela trabalha mais com o mercado, tá? Enquanto o jornalismo trabalha mais com a sociedade. A matéria-prima do jornalista é a notícia, são os fatos do dia a dia. Uhum. Bem diferente do ramo da publicidade, que é muito focado no mercado, no consumo, na formação de imagem. Entendi. Então, assim, eu posso dar um exemplo, porque eu acho muito curioso, porque as pessoas às vezes não conhecem muito bem essas diferenças de habilitação dentro da área de comunicação. Sim. E enquanto você me perguntava, que me veio uma coisa em mente. Uma vez eu fui num médico, já desses médicos assim, mais conservadores, mais antigos, e durante a conversa com ele foi me perguntando os dados, perguntou minha profissão. Na época eu trabalhava em agência de publicidade, aí eu falei, sou publicitária. Aí na hora que eu falei, ele anotou lá, olhou para mim, parou um pouquinho, pensou, falei assim, olha, a minha filha também faz esse curso de publicidade, mas para falar a verdade eu não tenho a menor ideia do que você sabe. Foi muito curioso isso, porque realmente é um mundo muito diferente. Verdade. Né, das outras profissões mais tradicionais, né, como medicina, direito. Sim. Então, assim, falando de uma forma assim, bem resumida, o publicitário ele é o profissional responsável por divulgar e promover produtos, serviços e imagens. Tá? Então, assim, eu vou dar um exemplo prático, que é para a gente poder trabalhar melhor esse conceito. Sim. Chinelos Havaianos, que todo mundo conhece, né? Que hoje virou sandálias havaianas. Né? Exatamente. O que acontece com esse produto? Esse produto, quando foi lançado, ele era um produto que era facilmente encontrado em qualquer prateleira de mercadinho, supermercado, sempre lá no fundo. Exatamente. Né? Qualquer lugar que você entrasse, lá no fundão, tinha uma estante com chinelo havaiana barato, básico, acessível para todo mundo. E o que aconteceu com as havaianas hoje? Virou um produto tipo exportação. O marketing, que é uma das ferramentas da publicidade, conseguiu transformar um produto barato, popular, num produto de consumo quase que de luxo, porque ele hoje é vendido fora do Brasil e é vendido por um preço alto. Verdade. Né? Então é um produto que associa design, cores, padrões típicos do Brasil e faz muito sucesso lá fora. E esse trabalho se deve
a um publicitário ou um marqueteiro que trabalham em conjunto nesse reposicionamento de marca do mercado. Isso eu trouxe esse exemplo porque eu acho que ele ilustra bem o que é um trabalho de marketing com publicidade, né? Então, assim, a publicidade trabalha com essas ferramentas de comportamento do consumidor, pesquisa de mercado, análise de dados. É um trabalho muito minucioso, tá? Muito detalhado e muito certeiro, porque ele sempre lança campanhas que vão atingir aquele público em específico, de um produto específico e de uma forma que aquele público sente a necessidade daquele produto. Que eu digo o Washington Oliveto, saudoso. Exatamente, que foi um gênio, né, da publicidade. Sem dúvida. E o jornalismo não, o jornalismo trabalha com fatos reais, né, ele trabalha com notícia. A matéria-prima do jornalista é a notícia. Então ele vai em busca da notícia, ele trabalha essa notícia, ele tem que fazer a checagem dessa informação para poder divulgar esse material com o intuito de informar a população, não de divulgar e promover o produto como é na publicidade. Então, eles têm um foco bem diferente um do outro. Entendi. E a área de comunicação, na verdade, ela é muito ampla, né? E com a chegada da internet, ela acabou se ampliando ainda mais, porque hoje os cursos de comunicação já oferecem outras especialidades, né? Então, por exemplo, quem quer atuar na parte de cinema e produções audiovisuais já tem uma especialidade dentro das faculdades para isso. Aí já dentro da graduação mesmo você pode optar por esse caminho. Sim, são cursos de bacharelado. O que acontece? Você entra para o curso de comunicação e você já faz a sua opção para qual habilitação você vai seguir. Então, até mais ou menos a metade do curso, as matérias são de ciências humanas, elas são comuns a todas as habilitações. E mais ou menos do meio do curso até o final, você trabalha as matérias específicas, né? Entendi. Então, hoje, por exemplo, com a chegada da internet, já tem cursos só voltados para trabalhos em internet, como marketing digital, editoração, para quem quer trabalhar no mercado editorial. Então, assim, abriu uma gama muito grande de especializações, o que faz as pessoas ficarem ainda mais confusas. Exatamente. Né? Se já era restrito antes, agora então, né, com essas possibilidades todas, a gente não consegue distinguir, às vezes, ou pelo menos enxergar a fronteira de uma exatamente, e outra, né? E às vezes elas se misturam mesmo, porque, por exemplo, as empresas também, para poder trabalhar a comunicação dela com seus públicos, seja o público interno, seja o público externo, elas sempre contratam um profissional de comunicação. E nesse caso pode ser o jornalista, pode ser o publicitário, pode ser o relações públicas, que também assim muita gente não entende, o pessoal acha que o relações públicas é só aquele profissional que faz evento. Na verdade não, ele é um profissional que é a ponte entre uma empresa ou uma instituição, seja ela privada ou pública, e seus diversos públicos. Então as pessoas, o relações públicas é aquele cara que conhece todo mundo, que faz festinha, que faz evento, mas na verdade é um trabalho bem mais aprofundado. Mas como esse leque se abriu muito, realmente há uma confusão e por isso que eu lembrei aqui do exemplo do médico. E dá trabalho, né? Então o pessoal acha esse exemplo da festinha muito legal, né? O cara está curtindo que nem o convidado, mas não sabe o que foi feito antes para poder chegar naquele momento. Exatamente, né? O trabalho que dá. Agora, esse contexto todo, né, que você coloca, como que você pode, né, como que a pessoa pode usar de todas essas habilidades, competências, canalizar isso de alguma forma para a produção do texto, por exemplo, né? No caso do jornalismo, a matéria, seja o texto oral, seja o texto escrito. Como é que se dá isso? O que é possível a gente, ou mais possível de a gente aproveitar nessa grade ou nessas grades que vai fazer com que a pessoa se desenvolva, ou pelo menos aperfeiçoe, porque eu entendo que para já estar ali preciso ter alguma intimidade com o idioma pátrio ou com outros idiomas, tanto melhor, se for, né? Seria, na minha visão, um aperfeiçoamento, né? A pessoa já entra com alguma coisa, então, não vai aprender tudo lá, vamos dizer assim. Como é que seria isso? O que seria a ligação para que a gente chegasse na materialização do texto mesmo? Na verdade, o que acontece? Ninguém entra para um curso de comunicação se ela não tiver uma certa habilidade com a escrita e uma certa afinidade com textos, né? Certo. Então, por exemplo, dificilmente uma pessoa que tem afinidade pela área de exatas vai conseguir ficar num curso de comunicação. Tanto é que todos os cursos, quando eles começam geralmente assim, a sala de aula com 40 pessoas. No meio do curso tem 30. Passou do meio, tem 20, formam 18. Né? Porque as pessoas vão vendo que
que realmente elas precisam ter certas habilidades para desenvolver aquele trabalho. Isso, acredito que em todos os cursos, né? Eu, por exemplo, se eu fosse estudar engenharia, eu não passaria no primeiro ano, porque eu não tenho afinidade nenhuma por números. E o cálculo pega, né? Acredito que tudo ali dentro, né? Então, assim, você já tem que ter uma inclinação para desenvolver determinadas tarefas. Por exemplo, eu sempre gostei de escrever. Então, eu já sabia, eu não sabia exatamente o que eu seria, né? Profissionalmente um dia, mas eu sabia que meu caminho seria alguma coisa relacionada à escrita. Então eu fui por todos os caminhos relacionados à escrita. Comecei na publicidade, foi meu primeiro trabalho, minha primeira faculdade. Depois eu migrei para o jornalismo, depois de bastante tempo já trabalhando com publicidade, eu migrei para o jornalismo, me interessei por ele. E eu fui ver na faculdade, o tempo para completar o curso não era tão longo. E eu achei que valia muito a pena, porque eram mais as matérias específicas, já que eu tinha feito as básicas. Era isso que eu ia te perguntar. Então você conseguiu descontar crédito. Eu eliminei muitas matérias e vou fazer específicas. Então foi sensacional, porque assim, eu entrei para a faculdade, eu voltei para a faculdade anos depois, né, de formada. Aí eu fazia matéria assim, com calor do primeiro período, com gente que estava formando. Faço ideia. É muito interessante assim, essa experiência, né, de mexer com pessoas mais novas, pessoas mais velhas. E pessoas de todos os níveis lá dentro da faculdade. Mas você sabe que isso é interessante. Eu tive um professor, o professor Joaquim Nésio Coelho, faço questão de citá-lo, ele é vivo aqui em Barbacena ainda, e eu me recordo que ele, no meu primeiro dia, sou formado em letras, meu primeiro dia, já tem uns anos, no primeiro dia de faculdade, era entre carnaval e início de aula, tinha aquele, né, você ia lá para a forma no primeiro dia, depois tinha o carnaval, só ia começar mesmo depois do carnaval. E ele e a professora Ana Maria Almada nos recepcionaram na sala, nós éramos meia dúzia, nem isso. Quase ninguém foi no primeiro dia, deixou para ele depois do carnaval. Mas ele falou uma coisa que assim, me marcou eternamente, vai me marcar, e foi, num primeiro momento eu não entendi bem, só fui entender muito tempo depois, né? E inclusive o lado, digamos assim, desolador da fala, que era o seguinte, né? Você só está preparado para poder fazer uma faculdade depois que você faz a primeira. Aquele era o primeiro dia de aula da primeira faculdade. Então, assim, né? Claro que tinha um quê positivo, um estímulo também, uma lição de vida, isso é inquestionável, mas pode ser, como o discurso é ambivalente, eu acredito na ambivalência do discurso, até pela área de formação em análise do discurso, quer dizer, tem esse outro lado também, né? Quer dizer, a gente começando ali cheio de expectativa e tal, aquilo, de certa forma, pôde travar um pouco a gente, né? Mas eu estou vendo você falar isso, me lembrei desse fato, porque deve ter sido realmente enriquecedora a experiência em função da sua maturidade, né? De já ter passado por outras situações, né? E você conviver com essa diversidade, né, de pessoas ao seu lado, à sua volta, como você bem falou. É interessante você ter falado isso, porque foi essa conclusão que eu cheguei quando eu estava fazendo a segunda faculdade. Porque nesse segundo momento eu já estava no mercado de trabalho, até era bem confuso, assim, porque era aula de manhã, eu ia para o trabalho à tarde, depois à noite eu tinha que reunir com o colega para fazer um trabalho para o dia seguinte, era bem confuso, assim, a logística. Imagina. Mas, por outro lado, eu percebi isso, eu fui na segunda faculdade, no segundo curso, com muito mais leveza, muito mais tranquilidade, eu não tinha preocupação com nota, com ponto, sabe? Eu queria simplesmente absorver aquele conteúdo ali, que para mim estava muito interessante naquele momento. Então foi um momento assim, de degustar o curso, sem aquela preocupação de quando a gente entra para a faculdade, que você, né, não quer perder nada, você preocupadíssimo com ponto, com trabalho, com horário. Na segunda faculdade não, que você relaxe de horário, de compromisso, não é isso não, mas assim, você atende aquelas aulas com um perfil muito diferente. Então eu pude aproveitar muito mais o segundo curso do que o primeiro, em termos assim de curtir o conteúdo, de experimentar as coisas todas. E tudo que eu pude participar lá dentro, eu participei. Então assim, na época lá a PUC tinha um laboratório de TV, tinha um laboratório de rádio, tinha um jornal impresso. E eu quis fazer de tudo um pouco. Para conhecer essas instâncias. Para conhecer essa oportunidade que a gente tem também de se identificar com uma área, né? Sim. Então eu achava muito curioso, porque eu tive colegas, por exemplo, a primeira vez que eu entrei no estúdio de rádio, eu fiquei muito impressionada com a tecnologia do rádio, né? Como vocês aqui têm uma aparelhagem super sofisticada e tudo funciona super bem, tudo cronometrado, um trabalho assim bem profissional, né? E eu tinha colegas que nunca tinham entrado no estúdio de rádio, elas liam notícias que a gente preparava ali para a aula, como se fossem profissionais. Eu ficava impressionada. Eu falei, puxa, mas você já trabalha em rádio? Ela falou, não,
eu estou aqui igual você, assim, falei, nossa, não é possível. E você já está assim com essa desenvoltura toda. E aí você vai identificando. Eu gostei mais do jornal impresso, ou eu gostei mais de ser locutora, ou eu tenho aquele perfil de apresentadora de algum programa de televisão, você vai identificando esses pontos, né? Ah, que legal. Então, é possível que a pessoa experimente um pouco de cada uma dessas experiências, né? Para poder depois, então, se definir para que área que ela vai seguir. E isso é muito interessante, é uma oportunidade muito rica. E eu, como já estava no mercado de trabalho, eu sabia também que tudo, a parte teórica que eu via, eu já sabia assim, as diferenças da parte teórica para a parte prática, né? Porque, por exemplo, quando a gente estuda publicidade, é um mundo assim, você estuda nos livros do Philip Kotler, que são grandes marqueteiros, e quando você começa a trabalhar, a realidade é muito diferente daqueles grandes cases, né, que você estuda, General Motors, Coca-Cola. A nossa realidade é muito diferente daquilo tudo. Mas dá para aplicar muita coisa que você aprendeu também. Mas aí você percebe a diferença da teoria para a prática. Né? Por isso que eu acho interessante os laboratórios dentro da faculdade. Tem que ter. Não adianta você fazer um curso só na teoria, né? Eu fico pensando assim, o pessoal que fez o curso de jornalismo agora, na pandemia, eu conheço pessoas que fizeram o curso todo online. Nossa! Como que não foi essa formação, né? Claro que todo mundo fez o que foi possível naquele momento, mas como eles perderam, né? Com a falta do presencial ali, com essa experiência de laboratório, experiência prática. No jornal, é o marco, né? O jornal da PUC, que existe há muitos anos, a gente ia para a rua fazer matéria com um jornalista veterano. Né? Aí, inclusive, quando a gente ligava para as pessoas para entrevistar, a gente não podia falar que era estudante, senão ninguém recebia a gente. Porque é preconceito. Preconceito. Estudante, ninguém quer saber. Você fala, não, é do jornal da PUC, aí eles te atendem. Em vez de ajudar a pessoa ali na formação. Não, ninguém quer ajudar. O calor, ninguém quer ajudar. Mas pelo que eu estou vendo, você ficou na instância, digamos assim, do jornal, do texto impresso. Impresso, eu tinha mais esse perfil. Eu não conseguia me imaginar assim, na frente de uma câmera, falando, né? Mesmo dentro de um estúdio, eu não tenho muito esse perfil. Entendi. Então, eu sempre gostei mais do texto impresso. Uma pergunta que porque eu tenho, assim, sempre gostei muito de rádio, né? E, embora eu nunca tenha feito programa, né? Tenho muitas agendas, talvez para a gente ter uma constância fique um pouco complicado. Mas eu também sempre gostei de alguma coisa, né, de televisão, assim, mais informativa. E eu tenho digamos assim, uma tara com teleprompter. Você falar olhando para o espectador, né, e ao mesmo tempo lendo o texto. Então, assim, você teve essa experiência lá também, no laboratório, com o teleprompter, fazendo a leitura dos textos? Mas vou te falar o que eu achei mais difícil, foi fazer assim, os testes ao vivo, as matérias ao vivo, porque a pessoa que faz o ao vivo, mesmo que sejam pequenos textos, né, porque geralmente são textos curtos, aquilo é muito difícil, porque chega na metade do texto, você esquece. Então, o pessoal lá da PUC TV tinha que pedir para a gente gravar e regravar trechos curtinhos, assim, umas 10 vezes, não saía. Entendi. A gente começava muito bem, tinha lá o texto mais ou menos, né, programado, aí você começava a falar para a tela, o cara gravando, aí a gente ia. A partir do dia tal, o Instituto vai receber a parada. Gente, esqueci o resto do texto. Aí você tinha que ler lá no papelzinho rapidinho e, por favor, vamos gravar de novo? E assim, isso era muito sofrido. Por isso que eu hoje, assim, eu admiro muito o repórter de televisão que faz ao vivo, porque ninguém que está do outro lado da tela tem ideia do tanto que é difícil fazer isso. E eu conheço profissionais, assim, de ponta, que saíram ali da PUC e estão hoje apresentando grandes telejornais, mas a pessoa já tinha essa habilidade, desde a época da faculdade. Por isso que eu falo, você tem que reunir o seu gosto pessoal com a sua habilidade, né? Não dá para você exercer uma tarefa que pouco tem a ver com a sua essência, sabe? Você tem que unir realmente o talento com a sua habilidade e o seu gosto, porque senão não dá para você exercer uma profissão, em qualquer área, eu acredito. Você tem razão, e a gente não tem noção, assim, eu que acompanho muito o jornalismo pela notícia, né? Então eu fico observando determinadas pessoas, determinadas performances, a gente não sabe, a gente não tem noção, né, da dificuldade que é. É muito difícil. Eu fico pensando às vezes assim, como é que o sujeito consegue, com uma certa, não vou dizer perfeição, mas próximo disso, né?
fazer a locução de um texto complexo, um texto longo, né? Olhando para a gente, né? Conversando com a gente com naturalidade, de onde que ele tira aquilo, será que não tem um TP ali, né? Perto da câmera para ele acompanhar, e tudo, porque não é possível, realmente você tem que coordenar vários sentidos, né? Humanos, para que você consiga um resultado aceitável de um padrão de qualidade, aí, como a gente fala, né, de grandes empresas, por exemplo, que nós temos no Brasil. Né? Então é legal a gente conhecer um pouquinho, né, o espectador, nosso internauta, conhecer um pouquinho dessa seara, né, para entender um pouco na hora que está assistindo lá o seu telejornal preferido. Né? Valorizem esse profissional, porque é muito difícil. E assim, tem pessoas que conseguem memorizar textos longos e eles falam como se estivessem lendo. Pois é uma coisa impressionante. Isso, né? Me deixa até hoje encantada, porque realmente, para quem já tentou fazer, eu não posso falar nem que eu fiz, eu tentei fazer. É muito difícil. Agora, o TP também não é fácil, porque você vai lendo naquele ritmo, e o ritmo não é muito lento, né? Ele tem um ritmo mais dinâmico. Então, às vezes, assim, a sua pausa está no lugar errado, a sua respiração, você fica sem fôlego, você quer respirar, mas não pode, porque o texto está correndo ali. Então, assim, depois que eu fiz o curso de jornalismo, eu nunca mais assisti um telejornal como antes. Ah, que legal. Nunca mais. E aí, a gente aprende a fazer os roteiros também, né? Para televisão. E muito tudo curioso. Começa na reunião de pauta. E muito curioso como você casa depois, né? O texto com a imagem. O cinegrafista vai, faz as imagens para depois casar, você faz a redação ali do roteiro e ele vai casando as imagens. É muito curioso como que dá certo esse casamento e tudo é muito rápido, né? A matéria é gravada de manhã, feita assim que o repórter chega na redação para sair meio-dia, na primeira edição do meio-dia. É uma loucura, né? É uma loucura. Então, eu tiro meu chapéu dos jornalistas, admiro muito. Não é fácil, não. Porque são guerreiros. É verdade. São guerreiros. Mas aproveitando esse gancho, de que maneira que o jornalista mais especificamente, por exemplo, né, saindo dessa área mais televisiva, pode explorar a atuação para se lançar na literatura? Pois é, isso aí é muito interessante, porque eu penso da seguinte forma. A arte do jornalista, o trabalho dele, é contar histórias. Né? O jornalista conta história o tempo todo. Então, essa transição do real para o fictício, eu acho que ela é muito natural, é muito espontânea. Tanto é que a gente vê aí um número grande de jornalistas hoje atuando como escritores. A gente teve ali naquele evento da Faculdade de Medicina recentemente, né? A gente teve lá a palestra do Carlos Herculano, que é um jornalista, né? Exatamente. Do estado de Minas, que hoje escreve. Muito bem, por sinal. Muito bem, por sinal, ele é sensacional, né? E ele falou também, ele citou muito Roberto Drummond. Eu via muito Roberto Drummond em Belo Horizonte. Eu morava perto do estado de Minas, via ele muito ali, como uma pessoa comum no dia a dia, já sabendo que ele não era uma pessoa comum, porque ele era genial, né? Então, assim, ele citou Roberto Drummond. Né? Exatamente. Então, assim, olha como ele transitou fácil, né? Da redação do dia a dia, daquele estresse, para os livros de sucesso dele, que acabaram se transformando em séries de televisão, né? Como a Ilha Furacão. E muitos outros exemplos. Caco Barcelos é um jornalista que escreve, fez o Rota 66, né? A Miriam Leitão é outra jornalista que escreve inclusive contos infantis. Interessante. Né? E a própria Clarice Lispector trabalhou em jornal. Então, assim, a arte de contar histórias, tanto no mundo real quanto no mundo fictício, eu acho que faz parte do mesmo processo. Pois é, mas eu entendo, e são grandes nomes como você também, até você citou aí, mas especificamente quais elementos, por exemplo, ele pode utilizar assim, nessa lida na seara literária, que ele pode pegar, né, assim, como se fosse objetivamente, eu vou pegar esse objeto aqui lá do jornalismo, ou esses objetos do jornalismo, vou redistribuir, reorganizar esses objetos de maneira que haja um proveito, haja uma transmutação, né? Eu acho que assim, como você faz essa transição? Eu acho que a parte jornalística que a gente traz, aliás, a parte da literatura que a gente traz do jornalismo é a parte de pesquisa. Aí você aplica tudo que você aprende, como pesquisar, que tipo de informação trazer para o seu livro. Por exemplo, se você quer escrever um romance passado na Noruega, tá? A gente tem ideia do que é na Noruega, a gente sabe mais ou menos o modo de vida deles, o estilo de vida, mas assim, a gente não tem informações muito aprofundadas, vamos supor. Tirando a capital, eu não sei, por exemplo, como é a vida numa cidade minúscula da Noruega.
Então, eu vou ter que fazer uma pesquisa aprofundada se eu quiser ambientar o meu romance na Noruega com personagens noruegueses. Interessante. Então, essa técnica de pesquisa a gente traz do jornalismo. Mas na hora que você joga a sua ideia no papel, na literatura, aí não tem teoria, não tem técnica nenhuma. Flui o que sentimento mesmo. É o que está, é a sua criatividade, é a sua intuição. Que legal. Pelo menos para mim é assim, eu não sei os grandes autores, os grandes jornalistas, como que funciona, mas para mim é assim, não tem técnica que sobreviva a uma ideia no papel. Não, que bacana. Mas e agora que você identificou esse fio, né, que eu acho que é o principal, pelo menos no primeiro momento seria o ponto de partida, a gente queria que você contasse um pouco para nós sobre essa sua relação com a leitura, com a escrita, desde os primeiros contatos, né? Como é que isso aconteceu? Àquela altura você já se imaginava, por exemplo, fazendo, né, lidando com o tipo de texto com os quais você lida atualmente, tem lidado atualmente? A sua formação, digamos, primária, que eu digo não propriamente, não no estrito senso, né, mas assim, a inicial se deu na cidade de Barbacena. Você foi, digamos assim, seduzida por alguma aula de português, literatura, redação, etc. Como é que foi esse contexto? Olha só, tudo começa em casa, né? Uhum. Eu cresci numa casa de leitores. Eu lembro que minha mãe e minhas tias liam, eu era pequena, eu ficava vendo elas lendo uns livros assim, dessa grossura, eu ficava muito impressionada com aquilo. Que eu achava assim, que elas iam levar anos para poder ler, e não levavam, rapidamente elas liam. E quando elas liam, isso me chamava muita atenção. O mundo em volta sumia, de tão concentrada que elas ficavam na leitura. Então, eu acho assim, dificilmente uma casa de não leitores vai formar uma criança leitora. Né? Então, assim, eu tive essa sorte de ter nascido numa casa, numa família leitora, e eu sempre tive muito incentivo dos meus pais. Eu sempre ganhei livros de presente, pequenas coleções e histórias em quadrinhos que eu adorava. Então, assim, o meu primeiro contato com os livros, na verdade, foi uma coleçãozinha chamada Disquinho. Eu não sei se você lembra disso, é bem antigo. Que tinha os discos pequenos? Eram os discos de vinil coloridos. Eu tive. Pois é, da nossa geração. Eu tive. Eram os livros, eu ficava muito encantada, porque eles eram muito bem feitos. Tinha umas ilustrações muito ricas, muito coloridas, chamava muito a minha atenção. E vinha acompanhado desse disquinho. Exatamente. Então as histórias, elas eram narradas nesse disquinho e tinha trilha sonora. Cada história tinha uma trilha sonora. E por incrível que pareça, eu lembro dessas trilhas sonoras, dessas músicas até hoje. É muito legal mesmo. Então, assim, eram os clássicos, né? Que na época, nessa década aí, na verdade o Brasil não tinha muita produção de literatura infantil, vinha traduzido, né, da Europa, eram os contos de fadas, os clássicos que estão aí até hoje, mas que a gente não tinha ainda uma produção muito significativa por aqui. Isso que eu estou falando assim, era uma época que Monteiro Lobato já escrevia, mas o que era mais fácil de ser encontrado aqui eram os clássicos traduzidos. Então eu tinha essa coleção de disquinho e eu era muito encantada, eu ficava horas ouvindo aquilo e folheando as páginas, encantada com a ilustração. Então eu já tinha essa afinidade pelos livros infantis já desde essa época. Que legal. Agora, a escola me ajudou muito também. Eu, por exemplo, eu fui aluna do Colégio Imaculada. E no Imaculada eu lembro assim, deles trazerem pra gente livros muito ricos, autores muito bons. Eu lembro de ter lido Raquel de Queiroz e umas coleções muito interessantes também. Tinha uma coleção chamada Para Gostar de Ler. Você lembra dessa? Que eram autores do padrão de Carlos Drummond de Andrade. Exatamente. Nesse padrão. Lindos. Paulo Mendes Campos. Então, assim, o Imaculada me trouxe essa bagagem. Tinha uma outra coleção também, que eu não sei se eu vou lembrar o nome agora, eram uns livros assim, de mistério e aventura. A coleção... eu vou lembrar. E eles eram coleções infantis, né? Sim, sim. Eu estou tentando lembrar o nome dessa outra coleção, que tinha uns livros muito, muito sensacionais, assim. Eles eram mais uma questão de aventura, tinha um conteúdo assim de aventura, de mistério, mas que prendia muito a atenção da gente. Exatamente. Então eu vim desse processo. Na infância começou em casa, depois fui passando para a escola e sempre com incentivo, né? Eu acho que as escolas hoje, inclusive, trabalham até mais a literatura do que naquela época. Sim.
né? Existem atitudes muito interessantes, né? Clubes de leitura, seminários que os alunos apresentam, né? Com base na criticidade da obra, né? As feiras literárias, né? Na minha época não tinha. Eu lembro que eu voltei no Imaculada, depois que comecei a escrever livro, eu tive a oportunidade de voltar no colégio até para apresentar esse livro aqui, ó, que está me reclamando. E eu fiquei muito impressionada, porque o que eles fizeram? Eles trabalharam um livro lá durante um semestre e eles fizeram um teatro baseado nesse livro aqui. Mas ficou um trabalho tão elaborado que me surpreendeu. Eles me convidaram para assistir e eu fiquei impressionada, porque realmente foi um trabalho super profissional que eles fizeram em cima do livro. E é legal porque, assim, a gente... eu falo sempre isso, né? Escrever é se desnudar. A partir do momento que você partilha conosco esses textos que estão aqui, você perde um pouco a autoria deles, digamos assim, porque o leitor vai atribuir sentido conforme o conhecimento prévio que tem, conforme o contexto, né, em que ele está inserido. Então, é muito legal, porque quando eu faço ideia do momento que você vivenciou lá, eu passei pelo colégio como aluno e tive a oportunidade de contribuir como professor durante um tempo. E conheço a dinâmica, hoje mudou muito, mas ainda há uma filosofia essencial, né, vicentina, vamos dizer assim, de educação vicentina. Mas com alguns colegas meus ainda continuam lá, e eu conheço o trabalho, e faço ideia do empenho, né, para poder sair um resultado como você está dizendo. Mas o que me toca é, por exemplo, você está na plateia, e você pensar que quando você escreveu a obra XYZ que esteja sendo encenada, primeiro que é uma linguagem diferente, a linguagem do teatro, né? Mas é legal você poder fazer essa comparação, porque a direção, né, tem um olhar, a direção da peça tem um olhar, a direção do filme tem um olhar, e até que ponto esse roteiro ele se coaduna com a ideia do escritor, com aquilo que você registrou no papel. Então, às vezes você vê uma coisa ali que você não tinha pensado. Né? Eu aqui agora me lembro de uma entrevista de um grande escritor mineiro, chamado Oswaldo França Júnior, que estudou em Barbacena, inclusive em Picard, entre 1950 e 1952. Ele teve um livro que foi filmado, né, foi adaptado para o cinema no final da década de 80, 88, 89 mais ou menos. Inclusive Paulo Thiago foi o diretor, junto com Glaucia Camargo, ele até já faleceu, Paulo Thiago já faleceu. E tem um documentário que ele fala isso, né? O França era muito humilde, e ele no set de filmagem chegou para poder acompanhar e tal, e falou, pô, mas isso aí ficou muito melhor que meu livro. Quer dizer, então... E o roteiro é muito par e passo com o livro dele, né? Mas é legal ver, porque assim, de repente o diretor vê alguma coisa, mesmo que seja um roteiro próximo, né? Muito próximo, ele vê de um outro ângulo que às vezes o escritor não vê. Então eu faço ideia de você sentada na cadeira, vendo aquilo acontecer e falar, poxa, mas eu não pensei naquilo ali, ou aquilo ali não era bem dessa forma. Quer dizer, aí que o texto ganha, né, a sua força e transformadora, eu acho. Ganha outra energia. Na verdade, aconteceu isso também, porque esse personagem, essa menina aqui, ela é meio aborrecida. É uma menina que não gosta de nada. Então, eles transformaram lá na peça, ela é uma menina divertida. A gente na plateia morreu de rir. Que legal. Porque a encenação dela ficou perfeita. Ficou perfeita. E eles colocaram uma trilha sonora bacana e fizeram uma coreografia também muito bem ensaiada, um cenário colorido, divertido. Ficou uma obra espetacular, ficou profissional. Faço ideia. E todo ano eles fazem, todo ano eles escolhem um autor, um livro, trabalham esse livro e fazem uma apresentação ou uma dinâmica. Então, na minha época, não tinha isso. Eu cheguei a falar para as meninas lá do colégio na época. Eu falei, puxa, gente, eu queria estar aqui hoje, começando assim o meu ensino básico, meu ensino médio. Eu queria estar aqui hoje para poder aproveitar isso que não tinha na nossa época. E até ensinar peças, né, desse jeito, né? Porque, assim, eu imagino que seja até para os alunos uma coisa muito grandiosa, né? Porque as famílias também são convidadas. Então, assim, eu levei até um susto, porque eles me chamaram, vai ter uma surpresa para você lá no colégio. Vai lá para você ver o pessoal... Ensaiou um teatrinho, falaram um teatrinho. Na hora que eu cheguei, aquele auditório lotado, aquela superprodução e a coisa muito criativa. Eu falei, gente, a menina reclamando, ficou uma menina divertida. Agora você vê que coisa interessante. Mudou o foco. E é um paradoxo, porque hoje é a geração digital, a geração da tela, do imediatismo. Mas, ao mesmo tempo, eles são capazes de fazer isso que você está falando. São, mas eles precisam de incentivo. Então, aí que eu ia chegar nesse ponto, né? Se a gente conseguisse... fazer esse pessoal desagarrar um pouco
dessas telas benditas, né? A gente precisa, mas assim, se a gente souber dosar, né? Eles têm um talento fora do comum. Eu tenho tido experiências assim, como espectador, né? Com os meus alunos e frequentando às vezes alguns grupos de teatro de Barbacena também como espectador, mas sabendo que ali eu tenho alguns alunos meus. O ano passado, por exemplo, eu tive uma experiência dessa, né? Fui como um mero espectador para curtir, para relaxar, para, enfim, curtir uma forma de arte. Eu saí tocado no final da peça porque eu vi, eles levaram 6 meses para poder ensaiar, produzir, né? Junto lá com as meninas do Rotunda. E assim, ficou uma coisa que eu fiquei impressionado. Inclusive, meu olhar em relação a alguns mudou radicalmente na sala de aula, porque eu vi aquele sujeito lá, um pouco relapso no fundo da sala: ô fulano, vamos lá, hoje vamos lá, eu tô rouco aqui de tanto falar, de gritar, aquela coisa toda que é típico do nosso métier. E embora a gente goste muito, mas tem esse desgaste também. E aí, quer dizer, a pessoa tem um talento para uma outra coisa, cara. Ele não vai me responder nada a ver em língua inglesa lá que eu estiver trabalhando, mas na hora que ele está no palco, ele é excelente, ele é excelência, ele é senhor de si, e a gente fica lá babando. E a gente vê esse valor que eles têm. Então, assim, nós estamos deixando perder essa riqueza, eu acho, por causa disso, né? Eu acho que todos nós temos uma parcela aí de culpa e a gente pode fazer alguma coisa por isso, né? Pode. E eu tenho visto pequenas iniciativas que dão muito certo, sabe? Que podem ser replicadas em vários lugares. Por exemplo, o ano passado, eu tive contato com uma professora do ensino básico daqui da região. E ela criou um clube de leitura, um clubinho de leitura. Começou assim, com a filha dela e mais uma amiguinha. Aí a amiguinha trouxe outras amiguinhas. Aí a filha trouxe outras coleguinhas. Hoje já tem assim uma média de 15, 20 crianças. E ela, olha que interessante, ela começou a pesquisar autores da região. Olha que interessante, ela está valorizando os autores da região. Daqui de Barbacena, São João del Rei, Caradaí, Saquinha. E ela convida esses autores para fazer uma dinâmica. Então, ela reúne o clubinho de leitura, ela chama o autor, conta a história e trabalha a história junto com as crianças do clubinho de leitura. Muito legal. Eu conheci no ano passado, né? E agora eu estou acompanhando o trabalho dela no Instagram. Eu achei sensacional. Eu achei sensacional. E olha, sem muito recurso. É isso que eu ia dizer. Na casa dela mesma, ela arrumou lá um cômodo para poder reunir as crianças e ela faz isso com frequência. Então, ela já convidou várias pessoas aqui de Barbacena, e outro dia ela entrou em contato comigo pedindo: Regina, me dá uma referência aí de mais alguém que você conhece que escreve livros. Aí eu passei uns nomes para ela. Então, certamente a academia pode ajudá-la. Sim, olha que interessante essa iniciativa, né? Sim. Ela é uma professora interessadíssima em literatura, que promove esses encontros, e a coisa está dando super certo. O clubinho dela está crescendo, está tomando forma. E como você disse, né? Assim, a gente não precisa de mover mundos e fundos. Aliás, muitas das vezes, nas pequenas iniciativas, é que a gente vê um valor e um resultado muito grande, muito inesperado, positivo. A gente às vezes fica pensando que precisa de um recurso muito astronômico para poder fazer acontecer. Exatamente, e nem sempre é por aí. Exatamente. Esse exemplo para mim foi muito interessante. Eu acho ela super dedicada e está dando super certo o trabalho dela. E muito interessante, porque ela podia pegar livros de grandes autores, né, autores renomados para trabalhar. Sim. Mas ela está fazendo questão de pegar os autores daqui da região. Muito legal. E assim, tem outras iniciativas daqui também que eu tenho visto que estão me chamando a atenção. Por exemplo, eu gosto muito de ir lá no IFET. Né? E eu não sei se você já viu, eles estão colocando uns pontos de leitura espalhados por todo o campus ali. Sim. Eles fizeram uma casinha de madeira super bem feitinha, com uma portinha de vidro. Você abre essa portinha, tem um QR Code lá para você muito legal, né? Acessar as informações, e livros infantis, livros para adultos, tudo quanto é tipo de gênero tem ali dentro dessa casinha. Então, em qualquer ponto que você tiver do IFET, se você quiser parar para fazer uma leitura, ali está disponível. Isso também é uma coisa simples de fazer? Sim. Aumentar os pontos de leitura? E você na cidade, de uma maneira geral? E você tem uma capilaridade interessante, porque esse movimento faz parte de um projeto de extensão da Biblioteca Roberval Cardoso, capitaneado pela Érica, que você citou no início da conversa, né? Nossa, eu achei sensacional. Conosco, E assim, é muito legal, porque como é um campus fazenda, bastante aprazível, há sombras, há verde. Não, então, é ótimo, nós temos uma fazenda dentro da cidade. As casinhas são posicionadas propositalmente em determinados lugares, onde os meninos fazem os intervalos, né, das aulas, das refeições. Eu já peguei livro lá. É muito legal, né? É muito bacana. Então, assim,
essa junção, né, de instituições públicas, muitas vezes, com outros parceiros, né, de instituições privadas, ela é fundamental para o nosso crescimento. Quando a gente fala nosso crescimento, é um nós que engloba todo mundo envolvido, não é um plural de modéstia, né? Só uma instituição, só a outra, não, é uma comunidade. E como a gente é muito carente disso no Brasil, eu acho que a gente tem que incentivar e não embarrear, né? E não atrapalhar. Né? Porque isso pode render. A gente começa, né, com essa história da galinha com seu grãozinho de milho por vez. Mas no final das contas, havendo constância, a gente se emociona com o resultado. E eu tenho visto também outras iniciativas que você falou, já que você falou em parceria, por exemplo, tem um clube de Belo Horizonte, que é até um clube muito grande, já bem tradicional, que ele montou uma biblioteca com um acervo super recente. Todos os lançamentos de literatura, tanto para adulto, quanto para criança, quanto para adolescente, está lá. Só que era um clube que só tinha acesso quem era sócio, até pouco tempo. Como eles montaram essa biblioteca e fizeram essa reformulação de enriquecer o acervo, eles abriram para a população. Que legal. Então, qualquer pessoa pode ir na biblioteca, retirar livros, ficar alguns dias com os livros e devolver depois. Basta fazer uma ficha. Então, assim, olha que iniciativa bacana essa. Um clube privado abrir para a população todos os seus títulos aí da biblioteca. Também é outra iniciativa que dá fácil de fazer. E outra, você não privatiza a cultura. Exatamente. Aí, assim, eu tenho uma imagem aqui, assim, antiga de biblioteca, né, de muito tempo atrás, que é o seguinte: como que os pais vão incentivar as crianças a ler? Levar em biblioteca. Mas aí me vem aquela imagem na cabeça. A mãe ou o pai vai lá, leva a menina, a menina fica ali perdida naquele monte de livro, às vezes ela foi ler um, foi ler outro, às vezes ela tem uma orientação, às vezes não tem, aí ela pega o livrinho, leva para casa, lê o livro e devolve. É uma atitude assim meio solitária, né? E acaba ali, no momento que ela devolve o livro na estante. Né? Então, por exemplo, eu estou vendo, a Biblioteca Pública de Belo Horizonte está fazendo agora uns eventos dentro das unidades. Então, eles estão chamando contadores de histórias, eles estão chamando pessoal de teatro, para fazer uma movimentação maior, para chamar a atenção das crianças e discutir algumas obras. Olha que diferença daquela criança que vai lá, pega o livro sozinho e devolve o livro e não consegue interagir mais sobre aquela obra. Uma passividade grande, né? Então, assim, tá vendo? Tem muitas coisas que dá pra gente fazer para poder incentivar essas crianças a lerem mais, porque realmente o tempo de tela ele tem que ser muito limitado hoje. E a gente, com isso, cria uma consciência crítica nessas pessoas e acredita, pelo menos eu acredito, e sou um pouco idealista, embora com os pés no chão, que os cidadãos de amanhã possam ser mais densos e, consequentemente, por isso, trazer para a sociedade que nós vamos deixar, enfim, melhorias concretas, né? Aqueles que vão sentar nesse meu lugar aqui, eu espero que eles façam isso muito melhor do que a gente está tentando fazer. Aqueles que vão sentar no seu lugar, eu falo isso para meus meninos na sala de aula. Eu espero que vocês estejam aqui na frente, isso é uma metáfora, tá? Eu sei que muitos não são simpáticos à docência, né? A gente é um problema do Brasil, é difícil de resolver, né? Não estou puxando a brasa para minha sardinha, eu amo a minha profissão. Lidar com o público não tem preço, literalmente falando, não é só porque é difícil por vezes, né? Cada um tem um gênero, melhor dizendo, né? E também porque é muito bom. Mas, enfim, isso é independente, eu não vejo isso, né? Eu quero aproveitar e contribuir da melhor forma que eu puder. Mas eu digo assim, eu falo muito isso com eles, né? A esperança nossa é essa, que amanhã vocês estando aqui nas nossas posições, porque isso vai acontecer, estando com a caneta na mão, tomando decisão, vocês façam melhor do que a gente. Sempre esse o meu objetivo. Inclusive, esse bate-papo nosso aqui também tem esse caráter, né? As nossas séries que a gente produz aqui tem esse caráter e a gente conta com os entrevistados para ajudar a gente nisso. Eu acho que aqui, quando a gente faz esse tipo de coisa, nós estamos... inclusive, nós dois, os que vêm aqui, que sentam na minha bancada, na nossa bancada, a gente está deixando também, produzindo memória, né, produzindo identidade, produzindo cultura e com a expectativa de que isso toque, de algum modo, o coração das pessoas que
poderão dar atenção para a gente. Sim, principalmente você que está nessa posição de professor, né? Que você tem um multiplicador ali, né? Então, é o que a gente espera. E por meio da literatura, por meio das artes em geral, eu acho que a gente consegue assim, sensibilizar as pessoas, porque o homem não é só essa objetividade, né? A arte é uma parte integrante, indissociável. Eu acho que é inegociável. Essa nossa expressão, ela é necessária, porque a gente não dá conta desse mundo aqui. É verdade. Né? Então a gente precisa, eu entendo que a gente precisa disso, tanto quanto essa água que a gente está bebendo aqui, porque hoje está muito calor, ou mesmo que não tivesse, se a gente não bebesse, a gente poderia perecer. Quer dizer, é um alimento, né? É uma parte integrante disso que a gente se tornou, em termos de evolução da espécie. Então, enquanto eu tiver condição, eu vou enfrentar toda sorte de dificuldade para poder deixar alguma coisa que seja útil. E estou na caminhada contando com muitas pessoas têm me ajudado, você hoje aqui, disponibilizando um pouco do seu tempo nesse momento agradável. Então, assim, e também ao mesmo tempo divulgando seu trabalho conosco. Eu acho que é isso, é um pouco o ideal que a gente tem, que tem que mover a roda. Sim, né? Sim. Existe um pouco dessa... um pouco de fantasia, mas uma fantasia bem comedida, né? Sim, com o pé no fantasia chão, necessária que dá para a gente realizar. Né? E também tem as pequenas iniciativas, porque você como professor, né, você tem milhões de alunos que podem influenciar outros milhões de pessoas, né, de colegas e amigos e parentes. Mas, assim, pequenas iniciativas dentro da família também são muito importantes. Eu, por exemplo, eu tenho a pessoa mais nova da minha família lá hoje, tem 10 meses de idade, já compro livro. Que legal. Eu já compro livro para ele. Que bacana. Tem uns livrinhos assim de figurinha para bebês. E o mais curioso é que ele se interessa. Ele se interessa. Eles são livros assim, bem coloridos, geralmente de bichinhos ou de flores. Eu vou passando as páginas para ele e ele olha com atenção. Eu vou falando, olha, a Joaninha tem uma bolinha preta. Ele coloca o dedinho dele na bolinha preta. Vai desenvolvendo sentido, muito bacana. E aí tem uns livrinhos de banho também, né? Que são de plástico, assim, eles são até táteis, né? São macios. Já tem livrinho de banho para ele também. Então, enquanto ele toma banho lá na banheirinha, ele já vai tendo intimidade com o livro. Então, começa assim. Exato. Aí eu brinco, né? Eu falo assim, já estou formando um pequeno leitor aqui. E depois não para mais, né? Mas é verdade, a gente tem que fazer esse esforço. Porque senão, se você compra só um eletrônico, uma roupinha, um brinquedinho, tem o seu momento, tem a sua utilidade, é claro. Sem dúvida. Mas se a gente não fizer um pouquinho de esforço para formar um pequeno leitor, ele não vai ser um grande leitor depois, né? É isso aí. E aquela pesquisa, só completando aqui, eu fiquei muito impressionado com o resultado daquela última pesquisa que eles fizeram, Retratos da Leitura no Brasil. Sim. Né? Que o Brasil aí... Saiu no final do ano passado. Detectaram aí que 53% dos brasileiros não leem. E a minoria que lê, nos últimos 4 anos, leu menos. Né? Que essa pesquisa é feita de 4 em 4 anos, então, assim, é muito assustador isso. Né? Muito assustador. E aí eu fico pensando, realmente precisa ter um movimento para reverter essa situação. E nessa pesquisa também tem um fato bem curioso. As crianças de 5 a 10 anos são elas que estão na faixa dos mais interessados em leitura. Olha que interessante. De 5 a 10. Depois dos 11, esse interesse vai diminuindo e segue depois estar até o fim da vida. Olha que triste. Não tem um outro momento da vida adulta que esse interesse volta a crescer. Pois é. E é assim, tudo bem. Os números são frios, são ruins e são denotativos. Mas se a gente... Desanimadores. Sem dúvida. Se a gente parar para pensar que esses resultados, eles dizem respeito, por exemplo, né, a leitura em si, denotativamente falando, ao hábito, à intimidade com as letras, tudo bem. Mas ainda é mais grave quando a gente metaforiza esse cenário. O que eu quero dizer com isso? Leitura numa acepção ampla é a leitura de mundo. Ou seja, como você se posiciona em relação ao local que você está, como você enxerga o que acontece ao seu lado. Então, a gente só consegue abstrair a realidade, enxergar de fato a realidade que está à nossa volta a partir desse primeiro contato com a leitura. Então, se isso não ocorre, se isso se estabiliza, que é uma tristeza, nós vamos ter pessoas suscetíveis a toda sorte de mentira, a toda sorte de fake news, passíveis de acreditar em qualquer coisa, sem consciência para entender, para fazer a leitura que se deve fazer, que é a de mundo,
para ver o que é o que em cada lugar que deve estar. Muito interessante você ter tocado nesse ponto, porque eu estava outro dia lendo sobre inteligência artificial e apareceu uma informação muito interessante, que é o seguinte: alguns países, eu não sei quais, mas alguns países estão colocando inteligência artificial como disciplina no ensino básico, justamente para isso, para as crianças já começarem a entender do que se trata, como é produzido, para eles terem esse filtro, esse discernimento, para começar a detectar o que é verdadeiro, do que não é verdadeiro, do que é produzido artificialmente, do que é original. Eu achei essa ideia sensacional, porque, na verdade, é um assunto muito polêmico, né? Hoje, inteligência artificial, a própria internet já é muito polêmica. Sim. Mas tudo depende de como usar essa ferramenta. Né? Exatamente. E sem essa consciência, sem essa educação, para chegar nesse nível de consciência crítica, é um processo, né? Precisa fazer um trabalho. Não é simplesmente jogar aquele, o mundo mudou, o mundo está louco, e vai substituir os profissionais, vai substituir os seres humanos. Não é essa panaceia. Exatamente. Tem que saber usar e aproveitar o que essa ferramenta tem aí de útil para a gente, né? E esse processo, ele tem o seu ritmo natural, tem o seu tempo. Eu acho que a gente perde muito se a gente tivesse mais sucesso na formação do leitor, a gente teria menos trabalho, talvez menos tempo lá na frente, para implementar isso. A pessoa já estaria um pouco mais preparada para poder vivenciar nesse mundo agora em que você tem que descamar, com perdão do pleonasmo, as camadas todas, né, para poder enxergar a verdadeira verdade. Pois é. Eu não sei se você lembra de uma época que as escolas davam os livros para os alunos lerem e pediam resumos. Sim, eu fiz muito. Pois é, mas aí ficava nisso, né? Você discutia esses livros? Pois é, a discussão que é o mais importante. Né? Você conversava sobre o que você aprendeu. Sim. Tinha alguma crítica, tinha algum desenvolvimento crítico sobre esse trabalho? Não tinha. Eu lembro que você fazia lá o resumo daquela folha de papel ao maço. Ao maço, Eu ainda uso até hoje. Ainda existe? Uso. Eu uso com os meus alunos, que eles ficam muito bravos com isso, porque eles gostam de arrancar a folha do caderno e deixar aquele resquício, né? Que eu detesto aquilo. Sim. Mas eu tenho em casa, eu adoro usar aquilo, a pautada, bonitinho, eu nem tenho pauta mais aquela pauta. E a gente, menina, né, gostava de fazer uns títulos cor-de-rosa, assim, né, na capa, fazia tudo bonitinho, colocava florzinha para o professor ficar impressionado. É verdade. Mas, puxa, não saía daquilo ali. Aí o professor fazia uma observação ali no final, muito bem, né, e a gente tem que saber se ele lia tudo realmente. Mesmo, né? Exatamente. Né? Então, olha como mudou esse conceito, olha como é que eu trabalho com a literatura hoje. Por isso que eu falo, não é a falta de esforço, né? Realmente as pessoas estão se esforçando. Sim. Mas as telas são... É uma concorrência desleal, né? Desleal. Eu fico vendo essa mesma criança da minha família que eu estou tentando formar um pequeno leitor, que eu estou dando livro de presente. A gente evita usar celular perto dele, mas às vezes a gente atende um telefone ou tem que dar algum recado. Ele vê o telefone e ele já fica procurando. Aquela luz ali, aquele movimento chama muita atenção e é impressionante. Não é fácil, não. Agora, como é que, nesse contexto todo que você coloca, como é que se deu o flerte, por exemplo, com os gêneros textuais com os quais você trabalha, né? Basicamente, vamos dizer assim, o conto, a crônica, as histórias infantis? Quais os principais desafios de se produzir textos nestes gêneros, na sua opinião, e também considerando, por exemplo, esse cenário que a gente tem de uma carência de leitores e, eventualmente, até dificuldades práticas, né, de produção? Sim. Em termos de editora, etc., ilustração, custo, o papel aumentou muito ultimamente, né? Sim. Olha, Rodrigo, os desafios são todos. Desde a hora que você senta para colocar uma ideia assim no papel, não é fácil iniciar um trabalho, desenvolver e finalizar. Acho que os momentos mais impactantes desse trabalho é o início e o fim. Entendi. Às vezes você tem a ideia, uma ideia até, às vezes, ela é uma ideia robusta, mas na hora de desenvolver as dificuldades são muitas, né? Não é fácil você sentar e escrever um texto. E por incrível que pareça, eu acho mais difícil escrever para criança do que para adulto, porque eu sou adulta. Eu estou na minha posição, então é mais natural para mim colocar as coisas do meu ponto de vista. Agora, para entrar na mente da criança, né? Para sentir o que a criança sente, para tentar perceber o que vai impactar a criança é mais difícil. Então, o que eu faço? Eu tenho um processo que é assim. Quando eu vou escrever alguma história infantil, eu pego livros infantis de outros autores e leio para entrar naquele mundo. Eu não consigo simplesmente estar aqui conversando com você que é um adulto e Regina faz um versinho aí, não sai. Sabe? Legal. Então eu tenho que entrar naquele mundo. Mas voltando à sua pergunta, o flerte se deu, na verdade,
Ah, não, eu estava falando do desafio. Depois eu volto para o flerte. Tá, ok, sem problema. Desafio já começa na própria escrita, né? Você desenvolver um trabalho, seja um conto infantil, uma crônica, um romance, um conto, sempre é um trabalho que exige muito, né? Exige pesquisa, exige intuição, exige criatividade, exige escrever e desmanchar um monte de vezes até ficar num padrão que você lê e fala, poxa, agora ficou bom. Não sei os grandes autores como funcionam, mas a gente O processo de criação é muito parecido mesmo. O processo de criação sempre é sofrido, então já é o primeiro desafio. Na verdade, o processo todo é um grande desafio, porque depois de pronto, chegar até as editoras é outro desafio. Né? As editoras são fechadas, é um mercado muito fechado. E, como todo mercado, ele visa muito também a parte comercial. Então, as editoras querem vendas, querem lucro. E os nomes que surgiram recentemente, que ainda não são conhecidos, dificilmente vão dar lucro para uma editora. Então, chegar... É uma lógica natural. De qualquer área. Né? Então, assim, chegar até as editoras é outro desafio. E quando você consegue chegar, mais um desafio, porque o seu material é analisado por uma comissão, né? Então, para você também ter um estilo e um conteúdo que agrade essa comissão toda, é outro desafio. Vamos supor que você consiga passar por todos esses, chegou finalmente, conseguiu o seu livro, foi aprovado, foi publicado. Aí o desafio, né, num país grande como o nosso, é a distribuição, nas livrarias, nos pontos de venda. E também formar leitores. Quem vai se interessar pelo seu livro? Quem vai gostar do estilo da sua escrita? É outro desafio, a parte de comercialização. Né? Tudo é um grande desafio nesse processo de escrita. Então, só escreve quem realmente tem muita afinidade pela área e gosta muito e não espera muito retorno dela. Porque, assim, eu fico muito feliz quando, às vezes, um leitor fala, olha, meu filho leu aquele livro e ele adora. De vez em quando ele pede para eu ler para ele. Para mim, eu já fico muito feliz. Não que eu queira só isso. Né? Claro que a gente tem pretensões de alcançar mais leitores e ter outros trabalhos circulando no mercado. Mas, às vezes, a gente escuta isso. E, assim, é muito gratificante, sabe? Eu tive uma experiência, há mais ou menos uns 2 anos atrás, numa escola em Belo Horizonte, uma escola inclusiva. Tá? E eu trabalhei um desses meus livros com esses alunos. E fui nessa escola mais de uma vez. Numa dessas vezes, a professora fez uma dinâmica, tá? Com o livro, o conteúdo do livro, comigo lá e com os alunos todos. E aconteceu um fato muito curioso. Tinha um aluno que ele tinha uma deficiência, tá? Uma deficiência mais de comportamento do que intelectual. Era um menino inteligente, mas ele tinha um problema assim, sério de comportamento. Ele não conseguia assistir uma aula inteira. Ele ficava saindo e entrando na sala o tempo todo, ele não parava sentado, ele tinha uma hiperatividade. Tanto é que tinha que ter uma tutora especialmente para acompanhar esse menino dentro da sala de aula. Como era escola inclusiva, né, tinha esse suporte. Sim. E no dia que nós fizemos atividade com o livro, esse menino ficou dentro da sala de aula, ele sentou do meu lado e ele ficou o tempo todo durante a atividade sentado, prestando atenção e interagiu. Quando terminou a atividade, que deu o horário de intervalo, eles saíram, a professora veio me falar isso. Eu nem percebi que ele tinha alguma diferença. Sim. Porque ele ficou sentadinho, prestando atenção. Para mim, foi assim, uma vitória e tanto. Eu não esperava por isso, né? Eu não imaginava isso. Então, assim, esses retornos que o autor tem, dessas pequenas coisas, sabe, já são muito gratificantes. Toca mesmo a gente. E eu não sei como é que funcionam os outros autores. Eu não sei se quando uma pessoa começa a escrever, se ela quer vender muito. Eu acredito que nem seja esse o foco, né? Eu estava lendo outro dia uma entrevista de um autor que eu gosto muito, ele é paulista, José Roberto Toreiro. Sim. Ele é muito interessante. E ele escreve livros, né, para adultos e escreve muito também para criança. E ele, outro dia, ele fez uma postagem até no Instagram, que ele fez um relatório, um balanço do ano dele de 2024. Eu vendi não sei quantos mil livros, muitos, tá? Tantos mil livros infantis, tantos mil livros de adulto. Eu participei de tantos eventos literários, eu fui não sei quantas escolas, e muitas, tipo 60 escolas em um ano, né? Nossa. Ele vende muito, ele produz muito. E aí ele foi falando depois, assim, dos números, né? Relativos a esse processo, comercialmente falando. Ele falou, tantos por cento da minha renda foi para a editora, tantos por cento foi para o ilustrador, tantos por cento para a livraria. Para mim não sobrou quase nada. Mas eu me divirto muito e quero continuar escrevendo. Então é isso. Ele resumiu
né, do que essa profissão e de no uma Brasil. forma bem humorada, né? Bacana. Exatamente. Assim, solta, leve. E é isso, assim, a gente não fica focando vendas. As pessoas me perguntam, Regina, você colocou seus livros aonde? Eu falo, tá na livraria tal. E já vendeu? Eu falei, não sei. Porque eu deixo lá, assim, se vendeu bem, sabe? Um dia eles vão falar, tem aqui um relatório, vendeu tantos, mas assim, o foco principal é mais formar leitor, é ter gente lendo a sua obra, te dando esse retorno, do que números de exemplares vendidos, sabe? E esse retorno ele é um retorno caloroso, né? Assim, ele é marcante, ele fica, né? O objetivo, ele chega ali, você gasta o recurso e acabou. Agora, é claro que isso, assim, se eu decidir ser apenas uma escritora, apenas que eu digo no sentido assim, de fazer somente essa função, aí complica, né? Porque em termos financeiros, todos os autores falam que não dá para ter essa profissão. Então, assim, todo autor tem uma profissão paralela. Né? Eu também tenho. É verdade. Né? Minha querida, eu estou, assim, tocado, emocionado pela sua naturalidade, né? Pelo que você representa para nós aqui conterrâneos, a sua simplicidade também, descontração. Valeu muito eu ter esperado, nós termos esperado esse tempo todo para poder te ter aqui conosco. Eu agradeço. Agradeço penhoradamente mais uma vez. Espero que você volte para o episódio 2 com mais histórias interessantes, para poder partilhar conosco aqui, para atualizar as informações também para o nosso público. Eu acho que vai ser muito já está aceito. Que bom. Eu agradeço muito. Eu que agradeço, Rodrigo. Obrigada mesmo. Foi assim, uma tarde excelente. Adorei falar sobre isso tudo. É um assunto que me interessa, que me motiva. Então, pode me chamar mais vezes que eu volto. Tá joia. Nós gostamos também. Bem, meu caro ouvinte, espectador internauta, esta foi mais uma edição do podcast Histórias da Nossa Gente, pela Rádio 93 FM, a Rádio que é show, em parceria com a Academia Barbacenense de Letras. A gente agradece sua audiência, te espera nas próximas edições. Até lá!